Olá, vamos aprender mais um pouco de programação hoje? E nesta aula 174 nós vamos ver então como criar um vetor de struct, um vetor do tipo que nós criamos. Nós temos aqui o tipo data, o tipo pessoa, onde dentro dele, além de nome, sexo e idade, nós temos uma variável do tipo data. Nós fizemos um procedimento para imprimir uma pessoa, nós fizemos uma função para ler uma pessoa. E aí, na primeira aula deste módulo de struct, eu mencionei que quando a gente utiliza struct, o principal objetivo é juntar vários tipos de dados ou várias informações dentro de uma única variável para facilitar o manuseio dessas informações no nosso programa. Imagine que eu tenha que ler aí o nome de todos os alunos de uma turma e aí eu precisar sair criando um vetor para cada um. Agora eu quero saber também a filiação, pai e mãe, mais um vetor de nomes para cada um. Isso ia ficar muito complicado de gerenciar, concorda? Agora que nós temos o nosso tipo pessoa, basta nós colocarmos essas informações aqui dentro, idade, sexo, nome. Aqui eu criei uma variável, um tipo bem simples, mas nós poderíamos ter aqui outro vetor de caracteres, nome do pai, outro vetor de caracteres, nome da mãe, poderíamos ter CPF, identidade, poderíamos ter outra struct para endereço. Perceba que endereço tem nome da rua, nome do bairro, cidade, estado, país, número, CEP. Então perceba que o endereço poderia estar aqui dentro, mas também ficaria bem interessante sendo uma outra struct à parte, assim como data de nascimento. Uma vez que nós temos o nosso tipo, nós podemos então criar um vetor de tipos e aí eu terei um vetor de pessoas. Como que a gente faz isso? Bom, vamos lembrar aí. Como que eu crio um vetor de inteiros? O tipo, o nome da minha variável, por exemplo, vet, e aí entre um par de colchetes eu preciso dizer o tamanho, por exemplo, 10. Pronto, eu acabei de criar um vetor de inteiros. E se eu quiser agora um vetor de caracteres, lembra que a string nada mais é do que um vetor de caracteres? Mesma situação. O tipo, char, um nome, por exemplo, palavras, e aí eu preciso então dizer um tamanho, por exemplo, 100. Agora eu quero um vetor de pessoas. Como que eu crio um vetor de pessoas? Exatamente da mesma forma, olha. Tipo, pessoa, nome da minha variável. Eu vou colocar agora no plural, pessoas, e como eu quero um vetor, o que é um vetor? Lembra, se você não lembra o que é um vetor, eu aconselho fortemente que você volte lá no módulo de vetor e revise pelo menos a introdução de vetores. Vetor é um conjunto. Lembra da teoria dos conjuntos na matemática? Só que aqui não é tão complicado quanto na matemática. Aqui é simplesmente um conjunto de dados. Se eu tenho um vetor de inteiros, é um conjunto de números inteiros. Se eu tenho um vetor de pessoas, é um conjunto de pessoas. Vou colocar aqui, por exemplo, o tamanho 10. Mas agora, olha só, muita atenção. Eu alterei o nome da minha variável de pessoa para pessoas e agora eu disse que ela é um vetor. Então eu também vou ter que alterar aqui pessoas. E aí, por enquanto, vamos colocar uma posição fixa aqui, a posição 0. E eu vou alterar aqui também, pessoas, posição 0. Feito isso, mas como que eu verifico se o vetor está funcionando? Eu simplesmente executo o meu programa? Tem uma outra forma. Lembra que lá no início do curso eu já mostrei como debugar o nosso programa? O que é debugar? Executar o nosso programa linha a linha, passo a passo. Eu então vou colocar o cursor do mouse aqui nessa barra cinza, à esquerda. Se eu pressionar o botão esquerdo, o botão normal do mouse, uma vez aparece esse círculo vermelho. Esse círculo aqui indica que aqui foi inserido um ponto de debug, ou como é chamado, breakpointer. Outra forma, eu vou clicar de novo e ele some. Outra forma é, como o cursor do mouse aqui, botão direito uma vez, add breakpointer. E aí eu apenas vou trocar esse tamanho aqui, porque 10 é muito grande. Vou colocar aqui tamanho 3. A gente não vai usar essas posições todas mesmo. Pronto. E aí se eu quiser então verificar se o meu vetor está funcionando, ou verificar o meu vetor na memória, como que eu faço? Com um breakpointer aqui, eu então vou pressionar neste botão aqui para debug. E aí a perspectiva aqui vai mudar. Se essa tela não aparecer para você,
Você encontra ela aqui neste botão, a última opção, e ela é arrastável, então você pode arrastar e colocar ela onde você quiser. Perceba que ela vai se encaixando. Eu prefiro ela aqui. Pronto. E aí, olha o que nós temos aqui. Nós temos uma variável chamada pessoas, e essa variável, olha só, ela é um vetor. Posição 0, eu tenho idade, sexo, nome e uma data de nascimento. Perceba que dentro de data de nascimento eu tenho dia, mês e ano. Inclusive nós temos lixo de memória aqui. Tá vendo como é sempre interessante inicializar corretamente as variáveis? Na posição 1, a mesma coisa. Eu tenho aqui data de nascimento, olha, lixo de memória. Eu tenho aqui então idade, sexo, nome e na posição 2, novamente. Tenho aqui a data, aqui nós não temos lixo de memória, e idade, sexo e nome. Então perceba que agora nós temos uma estrutura de dados, um vetor ou um array unidimensional de 3 posições. Ou seja, eu consigo ler e armazenar nesse vetor informações de 3 pessoas. Eu vou finalizar aqui o debug. Pronto. Eu vou retirar esse breakpointer. E o que a gente pode fazer para testar isso aqui agora? Eu vou colocar aqui uma repetição, int i, e aí olha o que eu vou fazer aqui. Vou colocar uma repetição aqui, o nosso for, o nosso i vai começar em 0, vai até menor que 3, com um incremento de 1 em 1, e aí aqui dentro eu vou colocar essa linha, olha, a minha variável pessoas, na posição i, vai receber o retorno da nossa função ler pessoa. Eu vou repetir a repetição aqui abaixo, i igual a 0, i menor que 3, i mais, e agora então eu vou passar aqui o imprimir pessoa, e aí eu não vou mandar a posição 0, eu vou mandar a posição i. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou ler do teclado 3 pessoas e depois eu vou imprimir essas 3 pessoas. Para o nosso texto não ficar muito embolado na tela, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, saltando uma linha, e na impressão eu vou saltar 2 linhas. E eu vou saltar uma linha aqui no começo, no início também. Feito isso, então vamos preencher o nosso vetor. Eu vou executar aqui o meu programa, e aí vamos lá. Primeira pessoa, digite seu nome. Antônio Carlos, idade 26 anos, sexo masculino, data de nascimento 14/7/1988. Digite seu nome, digite sua idade. Perceba, ficou um Enter aqui e aí nós teremos aqui um pequeno problema. O nome não vai aparecer. Então vamos corrigir isso aqui. Após pressionar o Enter para a leitura da idade, eu preciso limpar o buffer do teclado. Então, digite sua data de nascimento aqui. Vamos então limpar o buffer do teclado. %C. E eu não vou salvar essa informação em nenhum lugar. Pronto. Fiz a correção. Vou executar, vou compilar novamente o meu programa e vamos colocar novamente aqui o Antônio. Antônio Carlos, idade 26, sexo masculino, data de nascimento 14/7/1988. Vou pressionar Enter. Perfeito. Digite seu nome. Maria Clara, idade 7 anos, sexo feminino, data de nascimento 2/2/2012. Pronto, vamos então para a nossa terceira e última pessoa. José da Silva, da Silva, tinha que ter um da Silva, idade 31 anos, sexo masculino, data de nascimento 22/10/1979. Vou pressionar Enter e aí perceba que nós temos aqui agora a informação das 3 pessoas lidas. O Antônio Carlos, a Maria Clara e o José da Silva. Então, olha só, nós aprendemos como criar um vetor de pessoas. Ficou alguma dúvida? Posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder.
E enquanto você faz isso, deixa seu like nessa aula e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.